Boa tarde, gente. Vamos lá para mais um assunto de cidadania, moral e ética, que fica na página 26, tá certo? O nosso tema é amigos que necessitam de cuidados especiais. Você já ouviu que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? Às vezes procuramos uma palavra mais adequada para quem não enxerga. As pessoas tem gente que chama de cego, não é isso? Ou não ouve, aí chama, ei, surdo, moco, né? A gente chama isso. Ou não se locomove, aí chama de aleijado, aquele aleijado, não é? Não é assim pra gente chamar. Ou se locomove com dificuldade. É uma realidade entre nós e é um assunto sério, como também muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência. Mas não podemos, de maneira nenhuma, acreditar que tal pessoa seja incapaz e não tenha direito de algumas coisas. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário, certo? Não é porque a pessoa tem alguma deficiência que ele não vai ser capaz de fazer algumas coisas, né? As pessoas com deficiências visuais, auditivas, intelectuais ou físicas merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que com suas limitações, não vai forçar demais para não se machucar, né, minha gente? Tem gente que não tem perna, coloca uma mecânica e vai correr na rua, vai participar de corridas com perna mecânica e tudo, não é? Tem gente que gosta de basquete, aí na cadeira de roda mesmo, brinca com a bola e consegue também jogar a bola lá dentro da cesta. Então, várias outras coisas, né, minha gente? Né? Se comunicar, vai por gesto, né? Isso, quando a pessoa não consegue ouvir nem falar, aí se comunica com gestos, não é isso? Então vamos lá. Poderão ter mais dificuldades, porém têm uma força interior de vencer. Né? Aqui está dizendo que não deixarão de fazer o que desejam, mas também não vai forçar além do que não pode. Não é? Se a pessoa está na cadeira de roda, ele não vai tentar dar um pulo da cadeira que vai acontecer o quê? Ele pode cair, né? A pessoa pode cair. Não é isso? Aí, porém, tem uma força interior de vencer, principalmente quando há apoio da família e dos amigos. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos, alguns aceitos e já colocados em prática. Certo? A família também vai, meu filho, você quer fazer isso? Faz. Certo? Eles dão apoio a quem tem um pai que tem um filho com deficiência, ou o filho que tem um pai com deficiência, dá força pro pai. Certo? Isso é muito importante na família. Tá bom? E também o Estado, o governo tá vendo como colocar essas pessoas também no meio dos outros, não é? Para também realizar o sonho, não é? Mesmo tendo deficiência. Ó, você já viu isso aqui na rua? É um estacionamento, né? Isso para pessoas deficientes, né? E às vezes colocam para idosos também, não é? Preferencial, né? Isso. E aqui é para cadeirante, não é? E tem gente que desrespeita a gente. Gente que chega e bota lá o seu carro, não quer nem saber, às vezes não tem deficiência, tá? Aí tá pegando o lugar de quem tem, não é isso? Vamos lá continuar aqui em cima. Veja a seguir alguns deles.
No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, locais apropriados para estacionamentos, semáforos sonoros para pessoas com deficiências visuais, certo? Nos locais públicos como escolas, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalizações, certo? Tem um sinal, não tem um semáforo? Aí, quando ele vai fechar para os carros, né? E abrir pra gente, ele faz uma zoadinha. Vai piuí, piuí. Vocês já escutaram? Pronto, ele faz essa zoadinha. Aí a pessoa que é deficiente visual, ele escuta, ele sabe que é para ele passar, certo? Aí depois que ele para de fazer essa zoadinha, não pode mais passar, tá certo? Não pode, porque ele pode ser atropelado, né? E vocês já viram que tem os deficientes visuais que andam com a varetinha? Aí o vermelhinho, que tem a listrinha vermelha, é para aqueles que têm deficiência visual e auditiva. E tem as duas deficiências. Aquelas varetinhas que eles andam são especiais, essa que tem vermelha. Certo? Aquela que não tem nada é que ele só é deficiente visual. Certo? Então, ó. Tá vendo? Aí os ônibus têm isso agora, a rampinha nele mesmo, que desce até a calçada e coloca o cadeirante dentro. A pessoa que tá com ele ajuda. E às vezes ele anda sozinho, então ele sozinho roda a roda da cadeira, né? Que as rodas aqui é pequenininha, mas tem uns que são grandes, aí dá para ele rodar até entrar. O motorista às vezes ajuda também a ele entrar, certo? E também na calçada, para quem é deficiente visual, tem, não sei como explicar para vocês. Tem feito, não sei se vocês sabem o que é lajota, que é um cimento, uma calçada que tem umas bolinhas, sabe? Aí colocam aquilo ali para ele saber que tá na calçada, essas lajotas, certo? No metrô tem essas bolinhas que ele sabe que é o fim da linha, que não é para ele ultrapassar. Então eles colocam isso aí, um tapetinho que tem essas bolinhas que dá para ele pisar e sentir onde ele está. Entendeu? Também tem na praça, tem esse também que eu tô falando, que é de cimento, que tem as bolinhas, que ele sabe que é o local que ele tá lá, que é a praça, que é a calçada, entendeu? Aí na parede, quando ele vai pegar o elevador, aí tem os elevadores que tem na frente também, aquele sinalzinho de braille, que eles pegam e sentem as bolinhas, sabe qual é o número? Número 1, andar 1, que é o primeiro, segundo, terceiro. E assim vai, pegando naquela bolinha ali. Os perfumes também vem com aquelas bolinhas que eles tocam e sentem, né, o nome do perfume. Aí eles sabem ver isso aí, certo? Os deficientes visuais, eles sabem ler por braille, certo? Tem umas bolinhas que eles tocam assim e sentem qual é a letrinha, certo? Qual é a palavrinha, por meio de braille, tá bom? Já o auditivo e o que não fala, que é do ouvido, e o que não fala é por gesto, certo? Meios de transporte foram adaptados para receber as cadeiras, facilitando o acesso em estações de usuários com deficiência física, implantando elevadores. Falei agorinha, né? Tem a rampinha, a pessoa fica aqui paradinho, aí ele sobe e bota para dentro, feito um elevadorzinho. Aqui, nos locais públicos, como escolas, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalização. Certo? É assim para cima, rampinha,
né? Feita a escola que vocês estudam, fez rampas. Que o bombeiro foi lá, aí disse que precisava de rampa. Não podia ser degraus, certo? Para ela ficar apropriada para pessoas com deficiências. Tá bom? Olha só, tipo de rampas, mas essa tem botões, né, para subir e para descer. Não é isso? A gente conhece aqui tem degraus, né? Essa aqui é sem degraus, tá vendo? Então, esse aqui é algum local, um shopping, ou um aeroporto, ou é algo assim, tá certo? Escolas, acredito que não tem isso aqui não. É rampa normal, que anda normal. Que dá para passar pessoas e cadeirantes. Dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo uma pessoa com deficiência visual, temos de perceber suas necessidades para deixá-los o mais confortável possível. Veja algumas dicas. Quando estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar. Fale com ritmo costumeiro. Fale sempre de frente para a pessoa com deficiência auditiva e nunca fora de sua visão. Então, deve falar olhando para a pessoa, certo? Não precisa gritar, falar mexendo bem os lábios, que se você não sabe fazer os gestos, mas a pessoa vai olhar para os seus lábios e vai lhe entender um pouquinho, mas vai. Tá certo? Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente. Quando precisar de informação referente à localização, tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente e atrás. Então, você deve mostrar, ou até pegar na mãozinha dele, né? Dele ou dela. Mostrar qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, qual é o que vai para frente, qual é o que vai para trás, o que sobe, o que fica em cima, o que fica embaixo. Bem claramente, para ele entender, que ele não tá vendo, certo? E você tocando nele, mostrando, ó, aqui é a direita. Mostra com a mão dele, pegando na mão dele, certo? Ou então no braço, ó, essa é a direita. Você vai por aqui, pelo lado direito. Vai pelo esquerdo, certo? Tem uma vez que eu estava voltando da faculdade, havia um casal, né, com deficiência, com deficiência na visão, né? Feito aqui fala que eram cegos, não via nenhum dos dois, nem o esposo, nem a esposa dele, nenhum dos dois. Então, os dois queriam descer no bairro Novo, né? Aí, para descer do ônibus, bem se não aperrei, porque o ônibus estava lotado. Aí ele vai descer, vai descer. Aí ele ficava perguntando a pessoa que estava na frente, ó, é o bairro Novo, é o bairro, era o tempo todo perguntando. Aí a pessoa disse, sim, é o bairro Novo, mas para descer. Aí quase que os dois caíam, porque o ônibus estava cheio. Não pegaram na mão dele, só foram pegar quando viram que eles iam caindo. Eles não sabiam que ele era cego. Não olharam direito para eles, certo? Aí as pessoas que estavam bem na porta lá, foi que pegou na mão dos dois. Conseguiram descer, chegar onde queriam. Mas é perigoso, né, gente? Duas pessoas que não enxergam saem juntas. É bom sair com a pessoa que vê. Se pelo menos a esposa visse direitinho, né? Já era uma ajuda para o esposo dela. Ou então, se o esposo visse e ela fosse cega, o esposo iria ajudar ela.
Aí fica difícil. Tinha que ter a varetinha, eles não estavam com a varetinha, que já foi difícil também, para a pessoa poder identificar, né, que eles têm deficiência e ajudar, não é? Tem até o cão-guia, não sei se vocês sabem, o labrador, o cachorro da marca Labrador. Eles ajudam muito as pessoas que são deficientes visuais, tá? É importante avisar a pessoa com deficiência visual que irá se ausentar, caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento e deixá-lo falando sozinho ou sozinha, certo? Então, quando você estiver conversando, né, você chegou seu ônibus, né, se estiver numa parada, vamos supor numa parada, chegou seu ônibus, ou então você vai andando mesmo, tá cansado de esperar o ônibus, aí você fala pra ele ou pra ela, olha, eu vou ter que sair, viu? Tudo bom pra você, já vou, tenha cuidado. Aí você avisa pra o coitado também não ficar falando sozinho, né? Isso é feio, né? A gente deixar a pessoa falando sozinho. Ó, quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de sentar para que ambos mantenham o olhar no mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que ande devagar, com ou sem auxílio de aparelhos, procure acompanhar seus passos. Então, se você estiver conversando com alguém de cadeira de rodas, quando a pessoa for olhar para você, lembre que ela vai levantar um pouquinho a cabeça e vai ficar olhando para você o tempo todo. Isso cansa o pescoço, tá? Então, o que você deve fazer? Se tiver um banquinho, né, perto, você se senta e fica conversando, se a conversa estiver boa. Se a conversa for rápida, não tem nada não, tá bom? E se estiver caminhando, né, de uma pessoa que ande devagar, você, com ou sem auxílio, se for deficiente ou não, você acompanha o espaço da pessoa. Você não vai correndo não, porque se a pessoa tiver deficiência, vai doer as pernas da pessoa, né? E a pessoa for normal também fica meio chata, a pessoa vai ter que estar correndo para lhe acompanhar. Então, se a pessoa for mais lenta, você vai lento também, tá certo? Mesmo estando com pressa. É sinal de respeito, certo? Cuidado com a pessoa. Educação também, tá bom? A pessoa tá falando com você, fulaninho. Oi, amigo, faz de conta que ele é seu amigo. Oi, amigo. Aí sai conversando, aí você vai nas carreiras, e a pessoa quer lhe acompanhar, quer ir nas carreiras, acaba a outra pessoa caindo, não é? Ou então ele vai dizer, tu tá com pressa, vai, pode ir. Aí a pessoa vai ficar triste, né, minha gente? Você avisa pelo menos. Ô amigo, eu tô com pressa, que eu tenho que chegar rápido em tal lugar. Outro dia a gente conversa melhor, viu? Desculpa qualquer coisa e vai, tá certo? Aí você tá mostrando a sua educação com a pessoa, tá bom? Temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU, que significa isso, Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz em seu artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se